já percebeu que quanto menos você conversa com o seu marido, mais difíceis essas conversas se tornam? Ou seja, se vocês conversam um pouco, as conversas que vocês têm já são difíceis justamente porque vocês não conversam. Então, se aí na sua casa as conversas estão sendo sempre difíceis, sempre complexas e problemáticas, esse é um alerta, é um sinal que vocês estão se comunicando pouco e de forma ineficaz. Então é preciso que vocês olhem para isso com maturidade, porque a comunicação é a base de um bom relacionamento. E se você se identifica com esse contexto, fica comigo, porque aqui nesse vídeo você vai entender um pouquinho melhor sobre esses aspectos da comunicação no casamento e por que a gente tem tanta dificuldade de conversar com a pessoa que a gente escolheu para passar os nossos dias e a pessoa que mais a gente convive. Mas antes de ir para esse assunto, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal. E aqui você vai encontrar conteúdos relacionados com desenvolvimento pessoal e relacionamentos. Então, se você se interessa por esses assuntos, aproveita e já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo que eu trago por aqui. A comunicação é de longe o problema principal nos casamentos. Trabalhando com casais e acompanhando casais, fica nítido que a principal dificuldade é a comunicação. Vai gerar muito silêncio dentro dessa relação e, consequentemente, uma desconexão, uma distância entre os dois, ou todas as conversas acabam se transformando em briga, discussão, em uma guerra que não é nada resolutiva e é simplesmente desgastante para os dois. E isso acontece muito, e isso desgasta o relacionamento, isso desgasta o emocional dos dois, isso acaba afastando, faz com que ambos queiram evitar as conversas, porque todas as vezes que precisam conversar, saem machucados, não tem nada resolvido e acabam gerando ainda mais problemas para o casamento. Só que a gente precisa entender que é justamente com a comunicação que a gente vai conseguir alinhar o nosso casamento ou desalinhar o nosso casamento. Então nós precisamos sim desenvolver essa habilidade, a gente precisa aprender a se comunicar de uma forma mais clara, mais aberta, mais assertiva, não violenta, porque normalmente a gente está atacando ou defendendo, a gente está usando uma comunicação agressiva para falar com a outra pessoa, para falar com o nosso cônjuge. E isso, obviamente, vai trazer problemas, porque uma vez que nós estamos falando e o ouvinte recebe essa mensagem com um tom de julgamento, com um tom de crítica, com um tom de reclamação, com um tom agressivo, automaticamente, no mesmo instante, essa pessoa vai se fechar e vai buscar se defender. E aí a gente vai ter aquela comunicação de ataque e defesa, onde a gente fica ali simplesmente se alfinetando e a gente não resolve nada. A grande questão que a gente precisa saber também é que a comunicação é simplesmente uma consequência dos nossos padrões emocionais, das nossas crenças, dos nossos condicionamentos, das nossas experiências passadas, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Então a gente aprendeu a falar, mas basicamente a gente não aprendeu a se comunicar. Assim como a gente veio carregando muitos padrões, crenças, condicionamentos ao longo da nossa vida, a gente também não aprendeu a gerenciar todos esses sentimentos. A gente não aprendeu a filtrar aquilo que a gente pensa com aquilo que a gente sente e aquilo que a gente vai falar para o outro, e muito menos a forma como a gente vai falar para outra pessoa. Então é muito importante que a gente se atente a esses detalhes e a gente entenda que muitas vezes aquele padrão de comunicação que eu aprendi ou que eu vi na minha casa é uma comunicação muito agressiva. Então eu posso perceber a minha comunicação como completamente normal, como tranquila, mas a outra pessoa que está ouvindo está percebendo como eu completamente irritado, gritando, expressando mal os meus sentimentos, porque eu só estou replicando um padrão que eu vi acontecer muitas vezes lá dentro da minha casa na minha infância, e para mim é normal. Só que a gente precisa tomar essa consciência de entender que não importa se a gente foi criado num lar onde a comunicação da família era agressiva, era com base em gritos, era de não expressar sentimentos, era de se calar, enfim, não importa como era o padrão. A gente precisa tomar consciência desse padrão para a gente não replicar algo disfuncional dentro da nossa vida e do nosso casamento. É nossa essa responsabilidade de entender que a gente está replicando alguma coisa que não é benéfica. Então, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento vão contribuir para a gente conseguir identificar esses fatores e trabalhar esse gerenciamento das emoções e essa comunicação mais assertiva. O relacionamento, ele sempre vai ser a junção de duas pessoas que vêm carregando bagagens emocionais, vivências, experiências,
crenças, padrões, condicionamentos. A gente vem carregando uma bagagem gigantesca. As duas pessoas têm as suas bagagens e aí a gente junta essas duas pessoas e põe para morar debaixo do mesmo teto, na mesma casa, passar por desafios, passar por dificuldades, conviver juntos, ter muito tempo juntos e aí os problemas começam a acontecer. Só que porque a gente não costuma olhar para o nosso próprio desenvolvimento, a gente também não sabe lidar. Então a gente está com um turbilhão de sentimentos e a gente não sabe o que fazer com aquilo. A gente não sabe como que a gente vai falar com o nosso parceiro. A gente não sabe como que ele vai receber. Às vezes a forma como a gente aprendeu é ficar em silêncio, é não expressar. Ou talvez a gente aprendeu que a gente deve expressar os nossos sentimentos, mas a forma como a gente expressa não é ideal. Então, quando a gente expressa, gera uma briga. Enfim, são várias situações disfuncionais que a gente acaba replicando dentro do nosso casamento, dentro da nossa própria casa. E é justamente para isso que a gente precisa olhar. O casal ele precisa ter essa abertura para falar, para expressar aquilo que está sentindo, aquilo que está precisando em determinado momento. Se o casal não tem essa abertura de comunicação, se o casal não se comunica sobre tudo o tempo todo, esse casal acaba se desconectando, se afastando e cada vez mais essas conversas ficam difíceis. Então, quanto menos eu converso com o meu parceiro, mais dificuldade eu vou ter para conversar com ele. E esse é um grande problema, porque sem comunicação não tem como a gente construir um relacionamento. A comunicação é a base do nosso relacionamento. Comunicação é o que vai estruturar todo o resto. Então a gente precisa se desenvolver e amadurecer a ponto de entender quais são os aspectos da nossa comunicação que precisam ser alinhados, melhorados, lapidados para que a gente consiga ser mais resolutivo, ter menos brigas, menos silêncio, menos desconexão no nosso relacionamento. É claro que todo casal vai ter que passar eventualmente por conversas mais difíceis, mais complexas, mais desafiadoras, que vão demandar um gerenciamento maior, que vão demandar uma maturidade maior, que vão demandar um pouco mais do casal. Só que tem casal que conversa tão pouco que qualquer coisinha vira uma conversa difícil. Ou seja, eles não sabem mais resolver nem as pequenas coisas, porque estão muito desconectados, muito distantes. Então qualquer coisa, por mais pequena, por mais básica, por mais simples que possa ser, acaba gerando um problema, acaba gerando um desconforto, acaba gerando uma conversa difícil. Coisas que não eram para ser difíceis, coisas que eram simplesmente para um falar ao outro e entrar em um acordo e aquilo seria resolvido. Mas para muitos casais essa é uma grande dificuldade, porque existe uma barreira, existe um paredão entre esse casal e essa comunicação não consegue atravessar, porque todas as vezes eles batem ali nessa parede. Ou é porque é muita briga, ou é porque é muito silêncio, ou é porque um tá ofendendo, machucando o outro com as palavras, ou porque não sabem como fazer isso, enfim, são diversas questões. Mas o grande ponto é, quanto menos esse casal conversa, mais discussões, desentendimentos e conversas difíceis vão existir. Porque uma vez que o casal está acostumado a conversar sempre, eles conversam sobre tudo, eles têm essa abertura, eles vão alinhando a comunicação, eles conseguem expressar sentimentos, desejos, necessidades, eles conseguem impor limites, eles conseguem falar daquilo que eles precisam, o que gostam, o que não gostam, o que querem, o que não querem dentro do relacionamento. Tudo isso fica mais leve, fica mais fluido. As coisas simplesmente começam a fluir muito melhor. E as conversas difíceis, elas acabam ficando muito mais raras. É muito mais difícil que a gente precise conversar sobre algo complexo. Por quê? A gente está resolvendo as pequenas coisas. A gente está conseguindo sentar e conversar como dois adultos e resolver todas as questões que nos aparecem. Com isso, a gente não vai acumulando um monte de coisa para gerar um grande problema, para a gente ter que ter uma grande conversa difícil. A gente simplesmente está resolvendo todas as questões conforme elas vão aparecendo. Isso facilita a dinâmica do casal, isso traz leveza para a rotina, para a vida, isso traz segurança emocional, isso traz conexão, isso traz verdade e transparência para o relacionamento, isso fortalece os vínculos e é extremamente importante. O casal jamais deveria ter dificuldade de se comunicar um com o outro. Afinal de contas, o casamento é o porto seguro, é o seu lugar de paz, é o seu lugar de refúgio, é onde você corre quando todas as coisas dão errado. É a pessoa que você busca quando você tem algum problema, é a pessoa que você busca quando você precisa de ajuda, é a pessoa que é realmente o seu porto seguro. Só que, infelizmente, a gente percebe que não é essa a realidade de muitos casais hoje em dia. E a gente precisa trabalhar essa unidade, a gente precisa
trabalhar essa unificação do casal, porque esse é o real objetivo do casamento, é você ser um com a outra pessoa, pela outra pessoa e para a outra pessoa. Então a gente precisa dessa unificação. E se a gente não tá conseguindo nem sequer se comunicar com a outra pessoa, como é que a gente vai estar sendo um com a outra pessoa? Então existe um desalinhamento muito grande, e é isso que a gente precisa trabalhar e alinhar dentro do nosso casamento. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, eu espero que você tenha entendido a importância da comunicação alinhada dentro do casamento. E agora, ficaria muito feliz se você deixasse aqui nos comentários como está a sua comunicação aí no seu casamento. Se está sendo efetiva ou se vocês precisam melhorar, o que é que gera mais conflito aí na sua casa. E se você ainda não for inscrito aqui nesse canal, aproveita para se inscrever para você não perder nenhum conteúdo que eu trago por aqui todas as semanas. E também, se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo para me sinalizar. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo!